Olá, a paz do Senhor para vocês. Eu espero que vocês estejam bem e firmes no Senhor, constantes, apesar de nós estarmos confinados em casa, mas o Senhor, Ele é perfeito em administrar a nossa vida, em administrar as coisas que concernem a nós, as coisas que concernem ao plano eterno do Senhor. E eu quero compartilhar com você nessa hora uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que essa palavra ela venha de encontro a uma boa terra, que é o seu coração. Vamos orar nesta hora? Eu peço ao Senhor que Ele venha com o seu infinito poder, regando a terra do seu coração para que ela seja receptiva a essa palavra. Amém? Em nome de Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu quero compartilhar com você agora, está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vou ler aqui para você, versículo de número 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que estava acontecendo. Enquanto conversavam e discutiam a propósito, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: como você, o único visitante em Jerusalém, que não sabe destas coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré a respeito... Com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que isto aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje na gente. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter visto uma visão de anjos que disseram: ele está vivo. Versículo 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Ele lhes respondeu: como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Versículo 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Isso é a palavra de Jesus. Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, expôs-lhes o que estava escrito a respeito dele nas Escrituras. Até aqui. É interessante que nós estamos passando por um momento, uma fase, em que o mundo está sendo abalado. E se você fosse conversar com uma pessoa, digamos, se você fosse conversar comigo agora, e falasse sobre o vírus, sobre o coronavírus, sobre a quarentena, sobre o confinamento, todo mundo preso, se você chegasse a mim
e dissesse algo a respeito do coronavírus e eu virasse para você e dissesse: coronavírus? Que coronavírus? O que é isso? Quarentena? Os comércios tudo fechado? Do que você está falando? Você ia me responder: em que planeta você está? Em que mundo você está? Que você não sabe tudo o que está acontecendo. O mundo está sendo sacudido. O mundo está sofrendo um impacto terrível na economia. As pessoas estão presas dentro de casa. Tem um vírus matando, transmitindo de pessoas a pessoas. As nações estão abaladas, estão sendo sacudidas. E de repente, pobres e ricos, negros, brancos, pardos, crentes, evangélicos, espíritas, satanistas, budistas, todas as religiões, de repente estamos todos na mesma situação. As pessoas iam ficar pasmadas se eu dissesse não sei, ou se alguém diz não sei o que está acontecendo na Terra. E se de repente essa pessoa começasse a te explicar que de fato essas coisas não teriam que acontecer para a vinda do Cristo? Quando Cristo estava para vir ao mundo, para nascer, para ser o nosso Salvador, Ele cumpriu todas as profecias. Quando Ele estava sendo preparado para vir ao mundo, o mundo estava sendo preparado para o nascimento do Messias. Quando Deus enviou o anjo e anunciou a Maria, tudo já estava preparado para o nascimento do Messias. Quando ele nasceu, quando ele cresceu, todas as experiências que os seus discípulos viveram com ele, tudo já estava preparado. Quando estava chegando próximo à Páscoa, em que Jesus havia de ser oferecido como sacrifício, tudo já estava preparado. Ele disse aos seus discípulos: vão à cidade, vocês vão encontrar um homem fazendo isso e isso e isso. Digam para ele aonde está o lugar onde o mestre vai preparar a ceia com os seus discípulos. Tudo já estava preparado. O julgamento já estava preparado. A condenação já estava preparada. Pedro se desesperou. Os discípulos ficaram dispersos. Até mesmo quando ele estava na frente de Pilatos, alguns tentaram livrá-lo, mas já estava preparado. Então cumpriu-se a profecia. E aqueles discípulos que andavam com Jesus todo aquele tempo, eles conheciam a história. Eles conheciam o desenrolar da história. Por quê? Porque as profecias já falavam e o próprio Jesus dizia sempre para eles: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Eles vão o prender, eles vão crucificar, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então tudo aconteceu e de repente eles estão ali no terceiro dia e eles estão decepcionados, frustrados, sem entender, meio que perdidos, sem entender o que estava acontecendo. E eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, voltando aos seus afazeres, voltando aos seus cotidianos, só porque a vida deles nunca mais seria a mesma e eles não estavam entendendo isso. Enquanto eles compartilhavam sobre os acontecimentos, o próprio Jesus se colocou no meio deles. E ele disse: do que vocês estão conversando? Estão conversando a respeito dos últimos acontecimentos de Jerusalém. Você não sabe? É como se Jesus dissesse, é como se Jesus esperasse uma outra postura, uma postura de fé, uma postura de esperança. E eles ainda compartilharam com Jesus. É bem verdade que uma das nossas irmãs que anda com a gente, que é discípulo de Jesus também, elas disseram para nós que foram ao sepulcro
e o sepulcro estava vazio. E elas disseram que um anjo apareceu para elas, dizendo que ele está vivo. Aleluia! Jesus está vivo. E dessa mesma forma, como tudo estava preparado para o seu nascimento, para a sua vida aqui na terra, para a sua crucificação, morte, para a sua ressurreição, tudo está preparado para a sua vinda. Nós não podemos mudar as coisas. O projeto de Deus está traçado. Você e eu, quando nós nascemos em Cristo, nós conhecemos a palavra, que diz bem que Ele foi nos preparar um lugar, para que aonde Ele estivesse, nós estejamos também. Ele foi preparar um lugar. Ele foi preparar um lugar para nós. E Ele disse na parábola das 10 virgens, como seria o princípio da sua vinda, como seria para a sua vinda. Ele disse que tinha 10 virgens, a parábola é essa. 5 prudentes e 5 imprudentes, né? Insensatas. Ele disse que de repente, ao ponto de esperar, as 10 dormiram. As 10 dormiram, todas dormiram. Todas dormiram. Não foi apenas as imprudentes, as prudentes também dormiram. Nós estamos vivendo um tempo que estão todos dormindo. Nós dormimos, irmãos. Nós não estamos atinados, atentos. Mas o Senhor disse muito bem que ouviria um grito. Aí vem o noivo! E elas se despertaram. Que grito é esse, irmãos? Os gritos são para todos. Os gritos não é só para a igreja. Os gritos de que Jesus está voltando é para todos. Todos. É para todas as nações. O grito de que Jesus está voltando, aí vem o noivo, é para todas as nações da terra. E você diz, mas desde quando entendemos por gente se ouvimos falar em catástrofe, em epidemias, em guerras, rumores de guerra, fome? Sim, é bem verdade. Mas veja o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 24. Ela diz, quando Jesus diz, naqueles dias serão como os dias de Noé. Casavam-se, davam em casamentos, faziam seus projetos, todos pensando na sua vida terrena. Todos. Então, de repente, vai ouvir os gritos, irmãos. Aí vem o noivo. Eu quero dizer que isso que está acontecendo com o mundo hoje é um dos gritos, daí vem o noivo. Aí vem o noivo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Você que está tendo essa oportunidade de edificar o seu altar na sua casa. Você que está tendo essa oportunidade de se voltar para dentro de si, deixando a ativez, deixando aquelas correrias do dia a dia e ficando o seu tempo a sós com o Senhor. E junto com a sua família, você está buscando a face do Senhor. Porque esse mundo nunca mais será do mesmo jeito. Está na hora de aqueles que são prudentes pegar a sua candeia com azeite, colocar fogo nessa candeia, levantar a sua cabeça e saber que o seu lugar não é aqui, saber que você tem um destino e esse destino é o céu, esse destino é as mansões celestiais. Você não precisa ter medo. Porque o medo vem sobre aquele que deve. Se você é salvo, remido e lavado no sangue do Cordeiro, você não deve nada. Porque a cédula da nossa dívida já foi cravada na cruz. Ele já pagou a nossa dívida. Você não precisa ter medo. Mas você precisa se preparar. É bem verdade que antigamente acontecia epidemias,
terríveis, como a febre amarela no Brasil, a ebola, não é verdade? Essa peste negra de quem falam, essas coisas terríveis que matou muitos e muitas pessoas, é bem verdade. Mas, irmãos, nós nunca tivemos gerações como nos dias de Noé, como estamos tendo hoje. A rebeldia, a decadência moral de todas as nações. Filhos não respeitam mais os pais. A rebeldia contra a autoridade, contra governo, contra qualquer figura de autoridade. Irmãos, é como nos dias de Noé. Isso é grito do noivo. Os gritos são as trombetas falando, anunciando. Aí vem o noivo. Mas você precisa descansar o seu coração. Porque em tudo Deus tem um propósito. E Ele tem uma aliança com a sua casa, com você que está no Senhor. Não fique angustiado, não fique preocupado. Apenas pegue esse tempo. Pegue a sua candeia com azeite. E deixa ela incendiar. E deixa ela queimar. Nós estávamos com os templos abertos. Nós estávamos com igrejas cheias de pessoas vazias. Pessoas disputando placas de denominacionais. É bem verdade que virá um avivamento que vai sacudir a terra. Mas esse avivamento, ele não será mérito de placa A ou B de ministérios. Não. Esse avivamento não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Ele. É projeto dele. Ele usa quem quer, da forma que quer, quando quer, do jeito que quer. O mérito não vai ser do ministério fulano de tal, do líder, do bispo, do apóstolo, do não sei quem. Não. O mérito é todo dele. Ele sabe como trabalhar com o ser humano. Deus não tem problemas com igrejas fechadas. Não. Eu fui orar a respeito das igrejas fechadas. E o Senhor me disse, Ele disse, filha, eu não tenho problema com igrejas fechadas, porque muitos iam à igreja, mas não vinham mais a mim. Muitos iam para a minha obra, mas não vinham mais para mim. Muitos iam para o ajuntamento, eles têm mais motivação no ajuntamento do que na minha presença. Eles têm mais motivação em se produzirem para o ajuntamento, em fazerem as suas performances, do que estar na minha presença. É tempo de estar a sós com Deus. É tempo de voltarmos para Deus. E quando as igrejas reabrirem, nós saberem o que é para fazer na igreja. É um ajuntamento de adoradores. É um ajuntamento de filhos. Para que o único nome seja exaltado do Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo, que é o Senhor de toda a terra. Ele está com tudo sob controle, irmãos. Ele é um administrador perfeito. Não tenha medo. Volte-se para o Senhor, porque Ele é fiel em cumprir toda a sua palavra. Jesus, Ele foi preparar um lugar para nós. Tudo isso aqui é passageiro. Não se apegue a nada. Não se apegue. Apegue somente a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É com Ele que está a nossa eternidade. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso destino. Alegre o seu coração. Encha-se da presença de Deus. Comece a queimar, comece a incendiar, que você vai sentir paz em meio a esse caos. Fique na doce paz do Senhor e que o Espírito Santo guarde o seu coração e a sua vida, suas emoções. Amém? Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor.